capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu lado, no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água e ponha do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deus, tu tens a palavra. Nós estamos aqui adorando o teu nome. E há muitas pessoas que estão acompanhando o programa Mensagem de Esperança nesta manhã de sábado. Eu clamo a ti nesta hora pelo teu poder. Fale, ó Deus, aos corações presentes e aos corações que estão acompanhando esta programação. Tu és Deus por excelência. Espírito Santo, convença o homem do juízo, da justiça e do pecado. Usa-me nesta hora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, o tema seria: que gemido é este? Este texto aqui nos mostra o gemido de um homem que perdeu a oportunidade da graça de Deus em sua vida. A graça de Deus é derramada sobre todos. O que é a graça? A graça é o favor que Deus concede aos que são dignos da sua ira e da sua maldição por causa do pecado. Meus queridos irmãos e amigos, nós vivemos o tempo da graça de Deus. Nós vivemos o tempo do favor imerecido. A graça de Deus faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. E é por isso que nós não podemos, em momento algum, perder a oportunidade
realidade desta graça que está sendo derramada, anunciada em todas as nações. Há um destino, há um lugar eterno, onde os crentes viverão. Há um destino, há um lugar eterno, aonde os que não creram no Evangelho do Senhor Jesus viverão e estarão sendo atormentados por toda a eternidade. A Bíblia, ela não ensina o aniquilacionismo, ou seja, morreu, acabou. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de uma eternidade. A Bíblia fala da morte eterna no lago de fogo. E é interessante que não é a supressão do ser, mas do ser feliz. O sofrimento dos que não creram no Evangelho. O sofrimento daqueles que não acreditaram na graça de Deus, não viveram a graça de Deus em suas vidas. Queridos, é o lago de fogo que está preparado para estas pessoas. E este lugar é um lugar terrível. Este lugar, a Bíblia diz que é um lugar de ranger de dentes. De maneiras que estamos aqui, vivendo debaixo da graça de Deus, adorando o Senhor e pedindo a Deus: Deus, abençoe as nossas vidas, porque nós queremos viver os céus antes de estar nele. Queremos viver somente para Ti, Senhor. O grande problema de muitas pessoas é que eles não pensam nessa questão da morte. Há algumas pessoas que nem gostam de ouvir falar do nome morte. Mas a morte, irmãos, ela existe, a morte, ela é real. E como igreja nós precisamos estar preparados. E o grande problema é que muitas pessoas não estão preparadas para encarar a morte. Mas a morte você encara com a vida. A morte você encara com a graça de Deus. A morte você encara com a mão forte do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que venceu a morte. Por isso que Paulo diz que nenhuma condenação há sobre aqueles que creram em Cristo Jesus. Jesus disse que esta pessoa, ao passar para a eternidade, fora da graça, viverá o tormento eterno. Paulo disse que aqueles que não viveram, aqueles que não desfrutaram da graça, serão banidos para sempre da presença de Deus. Você vive uma oportunidade de estar na presença de Deus, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor Jesus. Depois que morrer não adianta chamar o pastor, chamar o papa, chamar o padre, chamar o bispo, não adianta. Você tem que se preparar agora para encontrar com o teu Deus, com o teu Senhor. Não viva a vida brincando, não viva a vida fazendo de conta, não viva a vida pensando apenas nas coisas desta vida. Paulo disse que aquele que assim o faz é o mais miserável dentre todos. Mas pense na vida, na sua totalidade em Cristo Jesus.